Hoje vamos dar início ao nosso trabalho com a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, cujo título é Inconstantes. E é um comentário a um excerto da carta de Tiago, que diz o seguinte: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. E Emmanuel tece o seguinte comentário: inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica do mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Pensamentos, procurando elevá-los, dirigi-los a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, e a Deus Pai, o Criador da vida. Apesar das circunstâncias tantas vezes difíceis que fazem parte da nossa vida, experiências rudes, dolorosas, neste momento, sobretudo, sugerimos que nos isolemos dessas preocupações para que a nossa mente possa aquietar-se e a nossa vontade projetar a mente com alegria pelos momentos em que nos concentramos nas forças superiores da vida. Em Deus, que tudo sabe e tudo pode. E como podemos concluir da lição introdutória, tudo dependerá de nós, porque Deus permanece atento às nossas necessidades e dispensará sempre a sua misericórdia, o seu amor, o seu amparo, procurando em nós a sintonia com os valores mais elevados, para que não nos falte a coragem, o ânimo e a determinação em prosseguirmos no trabalho de aprimoramento, de elevação espiritual, rumo aos planos superiores da vida, onde a felicidade, a saúde, o bem-estar aguarda por nós. Pai de infinita misericórdia, é para Ti que nos voltamos, Senhor,
nestes momentos singelos, mas poderosos, de vontade, deixando fluir os nossos melhores sentimentos, iluminados pelo amor que nos alimenta a alma e que desejamos distribuí-lo por todos, partilhando essa dádiva que jaz em cada um de nós, já que permanecemos ligados ao teu amor e à tua misericórdia. Mestre querido, Pai amado, faz de nós instrumentos da vossa paz, para que sejamos dignos de empunharmos a vossa bandeira, o vosso estandarte, iluminado pelos valores mais nobres da vida. Nestes momentos tão cruciais, reveste-nos com o teu amor e a tua misericórdia. Somos necessitados, Senhor, diante dos desafios da vida que nos preocupam, para tomarmos as melhores decisões e atuarmos em conformidade com as vossas leis. Igualmente, Senhor, pensamos e pedimos por todos quantos sofrem no plano físico ou no plano espiritual. Por aqueles que são fonte da nossa preocupação, os nossos afetos, mas também pelos nossos desafetos, encarnados ou desencarnados. O nosso ideal, o nosso desejo é legítimo de paz e de concórdia entre todos. Por isso, o nosso pedido de perdão pelos erros cometidos no presente ou no passado, porque estamos irremediavelmente destinados à paz e à harmonia entre todos. Mestre querido, pensamos nas crianças, nos jovens, nos idosos, nos toxicodependentes, nos suicidas, nos presidiários e àqueles, Senhor, que vivem em solidão, ao abandono. Sirva e possa a nossa rogativa a todos atender, junto dos teus mensageiros, para que possam igualmente beneficiar-se da tua presença. Mestre querido, pedimos-te pela paz no mundo, pelos países em guerra, mas também por aqueles onde as condições de vida são profundamente precárias para os seus cidadãos. Inspira, Senhor, os responsáveis políticos, os governantes, para que se deixem imbuir dos valores da solidariedade e da fraternidade para com os seus concidadãos. Somos, Senhor, a família universal e por isso aqui nos encontramos nessa condição de irmãos de todos, sem exceção. Pedimos licença para o início da tarefa da manhã, rogando-vos amparo para os nossos bons propósitos. Muito obrigado. Na mensagem introdutória do trabalho, esta mensagem muito confortadora, mas também e simultaneamente muito pertinente relativamente àquilo que nos compete realizar ao longo do período da vida, para compreendermos como Jesus, segundo a mensagem, escolheu os caminhos do coração para acercar-se das criaturas e chamá-las ao reino dos céus. A vida, a organização do universo, as leis divinas encontram-se suportadas em plenitude pela lei do amor.
Lei do amor que traduz misericórdia, solidariedade, fraternidade. E por isso, Jesus, identificando-se plenamente com esses desígnios, assim atuou enquanto caminhou entre nós e assim permanece como governador planetário. Portanto, ele é o representante de Deus junto deste e de outros planetas que estão sob a sua orientação. O nosso trabalho de hoje retomamos da Gênese, o quinto livro da codificação espírita, que tem como subtítulo Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A primeira edição, de 16 de janeiro de 1868. E hoje, no capítulo 14, o tema central, os fluidos. Manifestações físicas, vamos compreender como é que isso ocorre. E a mediunidade, o que é e o que permite a mediunidade. Então, no item 40, os fenómenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros, análogos e espontâneos, aos quais, pelo desconhecimento da lei que os rege, atribuía-se-lhes caráter sobrenatural e miraculoso. Portanto, entre outros, aqueles que dizem diretamente respeito à doutrina espírita, já que foram estes fenómenos que estiveram ou que despertaram o interesse e despertaram depois o estudo de Allan Kardec da matéria em pauta para chegar àquilo que é a estrutura da doutrina espírita. Então, já se encontravam em voga, não surgem com Allan Kardec, estes fenómenos, os fenómenos das mesas girantes e falantes. Reparem que é um fenómeno muito interessante para aqueles que desconhecem. As pessoas reuniam-se e espontaneamente havia mesas que, pela superstição, também conhecidas como mesas de pé de galo, porque elas eram um tampo suportado por uma coluna e depois que acabava num tripé. E ficaram conhecidas como as mesas de pé de galo também. E por razões que eram desconhecidas à época, essas mesas, nos grupos, nem todas, mas muitas, deslocavam-se, movimentavam-se, sem que alguém lhes tocasse. E, portanto, elas suspendiam, subiam, desciam, deslocavam-se dentro do aposento. Era a mesma coisa que aqui agora acontecesse, as cadeiras vazias, desocupadas ou ocupadas, de repente nós estávamos a viajar, suspensos e deslocados pelo espaço. Ora, o que acontece é que nos primórdios daquilo que foi registado como o início do diálogo e que despoletou depois em toda a comunicação de Kardec com os espíritos, ocorreu num lugar, numa vilazinha nos arredores de Nova York, que era conhecida por Hydesville. E aí residia uma família Fox, nome Fox, um casal com 3 filhas, e elas eram portadoras de faculdades mediúnicas, que à época não se sabia exatamente o que era. Quer dizer, não se sabia, mas que aconteciam, os fenómenos aconteciam. E então, a família começou a sentir e a ser alvo de uma série de fenómenos. Pancadas, objetos que se deslocavam, loiças que saíam de dentro dos armários, partiam-se, espativavam-se, móveis que eram atirados. Então, a princípio pensavam que fosse a vizinhança. Nós temos que sempre arranjar um culpado logo.
Arranjem-se. Se não é ninguém de casa, é o vizinho. Então vamos à procura do vizinho para ver se é o vizinho culpado. Mas o vizinho também ficou, os vizinhos ficaram admirados com a situação e incorporaram o grupo de fiscais que andaram ali à volta à procura do meliante, que provocava aqueles fenómenos todos. Não encontraram ninguém e estes fenómenos foram-se repetindo no tempo. E como é a panagem dos jovens, muito criativos, pensaram, espera aí, vamos poder responder às pancadas. Que havia pancadas persistentes e, naturalmente, os jovens desafiadores, as meninas, toca de começarem também elas a corresponder e a desinquietar o autor das pancadas. E a verdade é que às suas pancadas correspondiam outras pancadas. Ora, e então estabeleceu-se ali um acordo em criar uma regra de comunicação com pancadas. Então, a cada letra do alfabeto correspondia determinado número de pancadas. E assim se estabeleceu um meio de comunicação. Através desse meio de comunicação, vieram a saber que o autor dessas pancadas era de um espírito, uma alma, que se identificou, disse que já havia morrido e que havia sido assassinado ali mesmo no porão daquela casa onde se encontrava sepultado. Então, ele tinha sido um vendedor ambulante e que ali mesmo na casa, para lhe retirarem os bens que tinha, mataram e enterraram os donos daquela casa. Autoridades foram chamadas para tentar esmiuçar a origem e a revelação e, de facto, deram conta que havia alguém, o esqueleto que estava sepultado e alguns objetos que correspondiam àquilo que a comunicação ou o autor das comunicações revelava. Ora, isto foi o início das comunicações. A partir daí, dentro deste contexto, este fenómeno passa para a Europa e tornou-se, ali no meio do século XIX, tornou-se muito corrente. Portanto, as pessoas reuniam-se como um meio de diversão e vamos assistir ao que as mesas têm para dizer. Então as pessoas sentavam-se à volta da mesa e juntavam, espalmavam as mãos em cima da mesa, uniam os polegares e os mindinhos para as pessoas seguintes. Portanto, conseguem imaginar isso. As pessoas sentavam-se ali com as mãos espalmadas, convencido que era este o sistema, digamos assim, que estava na origem destes fenómenos. E então, a partir daí, isto nem sempre resulta, mas, e não sempre resulta, nós já vamos dizer adiante porquê. Mas foi assim que se estabeleceu essa comunicação e que se tornou regular. Quando Allan Kardec já era uma pessoa credenciada e muito respeitada no meio intelectual em França, é chamado para interpretar uma série de comunicações que já haviam sido obtidas por esse meio, e Kardec vai então pegar e integrar um grupo de pessoas, do qual faziam parte alguns médiuns, e que vinham, portanto, regularmente a reunir-se para este objetivo. E Kardec, que no início achou muito superficial e frívola o caráter das reuniões, a verdade é que veio a descobrir ali, a perceber o sentido mais profundo daqueles fenómenos. Então, a primeira conclusão era de que as mesas, isso é óbvio, hoje se dissermos a alguém, olha, esta mesa saltou daqui para acolá, é preciso ser muito totó para percebermos, para sabermos que a mesa não se movimenta sozinha. Nós vamos logo colocar pelas causas. E se não encontramos ali as causas, vamos à procura do vizinho, algum meliante lá de fora que nos está a fazer alguma coisa. E daí vamos escalando. Ora bem, e Kardec era também muito cético relativamente a esta matéria, porque o entusiasmo era de que as mesas que foram
que giravam e falavam, portanto, comunicavam-se, as mesas, e Kardec refutou logo essa possibilidade. Porquê? Porque é óbvio, a pessoa medianamente inteligente percebe que isso não é possível, salvo em determinadas circunstâncias. E ele vem então a perceber, pelo contacto que faz através de médiuns, que eram os espíritos, as almas daqueles que já haviam vivido entre nós e que haviam morrido, que agora se estavam a comunicar por esta via. E isto ganhou um volume de tal forma, porque era muito corrente na Europa, e sobretudo em França, e é daí dessas comunicações que surge a doutrina espírita. Portanto, Kardec percebe-se que era um assunto bastante sério e profundo, e é-lhe revelado o objetivo desses fenómenos. E a razão porque havia sido chamado a descodificar essas mensagens. E é depois, com Kardec, que as comunicações, ou melhor, Kardec retira-se com um grupo de pessoas da praça pública, digamos assim, das reuniões públicas, e cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com um grupo de pessoas que ele reuniu, porque as reuniões tinham um caráter frívolo. Olha, vamos até ao salão tal, vamos até ao café tal, vamos até ali. As pessoas reuniam-se e divertiam-se ali à volta das mesas com aqueles fenómenos. E Kardec, quando percebeu da seriedade do assunto, então, para evitar essa vulgaridade, constituiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para esse objetivo. E então, a partir daí, começa... a partir daí, o assunto ganhou outra dinâmica e que permitiu uma série a divulgação, a edição de uma série de obras. Sendo que a primeira, a publicação de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, foi ainda antes da criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é fundada a 1 de janeiro de 1858. Ora bem, então, para compreendermos que, primeiro, estas manifestações, estes fenómenos, são fenómenos naturais. Naturais. É evidente que a nossa cultura dominante, e sobretudo pelo peso das religiões tradicionais, todas estas manifestações foram tidas como demoníacas. E na Idade Média, como sabem, muitas pessoas foram levadas ao patíbulo, à fogueira, porque tinham faculdades mediúnicas. E ainda hoje, se alguém tem alguma sensibilidade mais apurada, e se à volta sabem, como é que ele vai ser depois conhecido? Portador de transtorno mental. Diga? Portador de transtorno mental. Isso já é muita filosofia. E ciência. Eu vou resumir. Diga? É exatamente isso. Resumir tudo. É o bruxo. Não diz que é um transtorno. Não é? Mas é bruxo. Ou é bruxa. Cuidado, porque ela não regula bem, tem ali qualquer coisa. Se for ao médico dizer assim, eu ouço vozes. Porque acontece isto, acontece aquilo, eu diz logo, muito bem. Internado. Não estamos a brincar. E é internado porquê? Será que isto é uma questão, como direi, um exercício vulgar, corrente? Desculpe, não. Não é só isso. É que muitas vezes, não é tão raro como isso, nos trabalhos em que se comunicam, os trabalhos privados de comunicação com os espíritos, muitos são os espíritos que surgem exatamente a queixar-se dessa razão. Que eram pessoas portadoras de faculdades mediúnicas e que, por interesses escusos, mas também por medo ou até por má orientação, essas pessoas acabavam internadas nos hospitais psiquiátricos, de onde nunca mais saíam e acabavam por morrer ali. Portanto, não é tão raro como isso. Nos dias de hoje,
já não se internam pessoas para isso, porque temos o regime ambulatório. A pessoa fica em casa a tomar a medicação, mas não se livra do rótulo. Portanto, é só para compreendermos que ainda nos dias de hoje lidamos mal com essas circunstâncias. E quando nos perguntam qual é a sua religião? Bem, quer dizer, olha, pronto, sou espiritualista, sou assim uma coisa, sou do universo. Nós não dizemos assim, sou espírita. Porquê? Estamos condicionados ainda pelo medo que as forças dominantes têm relativamente à matéria. Estamos condicionados pelo preconceito de outros. Porque não reconhecemos na própria doutrina dos espíritos o valor e a importância que ela tem. É claro que há casos e casos, como é evidente. Porque temos dificuldade em conhecer a profundeza da proposta. Então ficamos pela rama, pela imagem que projetamos. Bom, mas convém aqui dizer que estes fenómenos são de natureza vulgar, humana. É natural, fazem parte das forças da natureza. E muitos de nós, provavelmente, se não de uma forma recorrente, ou às vezes pontual, ouvimos ruídos que nos são estranhos. Há objetos que se deslocam, às vezes, dentro das nossas casas. E nós, sou eu que já não estou bom da cabeça. Mas, olha, este objeto está aqui, os homens. Eu dá-me a ideia que estava ali este objeto. A esposa diz logo, tu é que já não estás bom da cabeça, já não te lembras que tinhas posto isso aí. Não é? Não é? A esposa diz logo, tu é que não estás bom da cabeça. E pronto, e o homem lá vai todo contente da vida. Não é? Pensando que, de facto, uma, duas, três vezes, que estes fenómenos começam a ser fruto da sua fraqueza mental. Mas não. Muitos têm a ver com o facto de termos características, uma hipersensibilidade que está na base de fenómenos estranhos, aparentemente porque desconhecemos. Se houvesse aqui, se materializasse aqui um espírito, provavelmente alguns eram capazes de fugir, outros ficavam a tremer e outros achavam natural que o fenómeno ocorresse. Mas isso é perfeitamente natural, desde que conheçamos essas leis e essas possibilidades. E foi o que Kardec acabou por aferir e que, através do estudo da doutrina espírita, chegamos a essa conclusão. Então, o que está na base destes fenómenos das mesas falantes e das mesas girantes são faculdades peculiares que Kardec classificou como mediunidade. Então, aqueles que são portadores dessas faculdades são médiums. Na etimologia da palavra, médium significa que está entre dois planos. Portanto, no plano físico e no plano espiritual. Então, mas o médium é alguma pessoa especial pelas suas características? Não, é uma pessoa perfeitamente vulgar. Tem essa hipersensibilidade que lhe permite estar em contacto, mais regular ou não, com o ambiente espiritual envolvente. Ora, e é através dessas faculdades mais evidentes que os espíritos se comunicam ou que se provocam uma série de fenómenos que aqui nós vamos já ouvir melhor e ler, não só aqui sobre as mesas, mas outros fenómenos também. Então estes fenómenos foram classificados de efeitos físicos. Kardec dividiu esses fenómenos em duas áreas. Os de efeitos intelectuais e de efeitos físicos. Quais são os de efeitos intelectuais e porquê é que ele os dividiu? Para percebermos melhor. Então, há características mediúnicas em que o indivíduo ouve, vê, sente a comunicação e a presença dos espíritos. E há outros cujas faculdades permitem, por exemplo, que aqui ouçamos todos um ruído operado pelos espíritos. Todos ouvimos. São fenómenos de efeitos físicos. Todos vemos uma cadeira que se desloca
com uma pessoa ou não no ambiente. É um fenómeno de efeitos físicos. Podemos, enfim, outros fenómenos. Então, os intelectuais são fenómenos que estão restringidos às características mediúnicas de um indivíduo, que só ele se apercebe desses fenómenos, e do outro lado, os fenómenos de efeitos físicos que são visíveis e presenciáveis por todos. Estamos a compreender? Então vamos lá dizer. Agora, vamos ao teste. Os intelectuais são aqueles que só o indivíduo percepciona. Os defeitos físicos são aqueles que são visíveis a todos. Estamos entendidos? Então, mas na base de todos estes fenómenos estão essas faculdades peculiares que Kardec classificou como faculdades mediúnicas. Ora, mas outra conclusão muito interessante é que ele verificou que todos o ser humano é médium. Todo o ser humano é médium. E porquê? Porque as características mediúnicas residem no espírito, não residem no corpo físico. Ora, em maior ou menor grau, todos nós somos médiuns. E é através dessas faculdades e dessas forças que os espíritos se comunicam. Quando eu tive uma inspiração, e se admitirmos que essa inspiração está acima da minha inteligência, das minhas capacidades, se formos suficientemente humildes de reconhecer que como é que isto me surgiu na mente? Como é que eu resolvi esta situação? Nunca me tinha ocorrido esta possibilidade. Quer dizer que nós estamos a ser inspirados, ou fomos inspirados, por um espírito, por alguns espíritos que nos rodeiam, já que nós estamos sempre rodeados de espíritos. Acreditamos nisto? Sim. Então, estamos sempre rodeados de espíritos. Espíritos melhores, bons, ou espíritos menos bons. Não é verdade? É verdade. E o que é que rege esta ligação? É o nosso caráter. É o nosso caráter. Então, se eu sou ainda bonzinho, daqueles que costumam avargar, naturalmente, o meu campo mental, o que projeta, e os meus pendores, o que são? Nós não temos disso, mas vamos lá fazer um exercício intelectual. O orgulho, o egoísmo nos seus sucedâneos. Está certo? A raiva, o ódio, tudo isso alimenta o campo energético e vibratório que atrai os espíritos do mesmo jaez. E os bons espíritos que gostariam de nos auxiliar não o podem fazer porque o nosso campo vibratório e o nosso campo energético está desequilibrado e afinado com pendores menos bons. Porque tudo isto na relação entre espíritos, encarnados ou desencarnados, depende dos nossos pendores morais. Estamos a perceber? Então, quando eu me esforço por um mau pensamento ou um mau sentimento que me assalta a alma e eu vou procurar substituir, esforço-me por ver o lado bom das questões, por ser bom, tentar retribuir o mal com o bem, esses esforços alteram o nosso campo vibratório, o nosso campo energético para melhor. Ora, nessa frequência são os bons espíritos que se sentem atraídos e, como tal, estão na mesma faixa vibratória e é-lhes fácil auxiliar-nos. Os outros ficam fora do nosso alcance porque estão fora da faixa vibratória. Estamos a compreender? Então, quando nós pensamos ou suspeitamos que estamos a ser envolvidos ou perseguidos por algum espírito menos bom, qual deve ser a nossa primeira preocupação? A nossa mudança, orar. Pensávamos no bem. Muito bem, muito bem.
Eu pensei que eu ouvi dizer que corremos logo com ele. É a nossa vontade. É a nossa vontade. Mas mesmo que nós queiramos correr com ele, ele está grudado, está colado. E porquê? Por causa da nossa faixa vibratória. Estão a compreender? Da nossa faixa vibratória. E casos há em que nós pedimos aos benfeitores, olha, queremos pedir auxílio por esta pessoa que se encontra nesta circunstância. A pessoa está a ser atormentada por espíritos menos bons e os espíritos que estão do lado de lá. Está. Sim, senhor. Então, vamos pedir ajuda para... Não. Ainda não é a altura. Porquê? Porque se liberta daqueles, há outros que vêm. Por causa da faixa vibratória. Então, o que é que interessa aos bons espíritos? É que a pessoa evolua e progrida. Então, o mal, em determinadas circunstâncias, é um bem. Porque nos mantém como uma dor de dentes. A dor de dentes. Qualquer pessoa que seja, por mais expansiva, sofrer uma dor de dente daquelas fortes, nós até estranhamos. Ai, tu estás tão quieto, o que é que se passa? Não me digas nada, não quero ouvir. Eu estou com uma dor de dentes que nem te passa. Oh, rica dor de dentes, ainda bem. Pronto, sossega ali, a dor serve para sossegar. Ora, então, é as lições que a vida nos transmite que nós devemos saber aferir. Estou aqui a receber este tipo de pensamentos. Muito bem. Ora, deixa ver, como é que tem sido o meu comportamento? O meu mundo íntimo? De raiva, ódio, dissensão, agressivo. Certo? Então, a pessoa humilde e ciente destes mecanismos, pois é. Então é por isso. Eu tenho que alterar a minha forma de estar, de pensar e de agir para poder afastar esses espíritos. Porque às vezes nós dizemos aos espíritos: por que é que você está a atormentar? Eu? Não, ele é que não me larga. Certo? É como nós deste lado dizemos assim: gosto muito de estar com esta pessoa, gosto muito de estar com aquela ou com aquela. A nível espiritual é a mesma coisa. Nós somos atraídos ao meio energético e vibratório com o qual nos identificamos. Então, tudo está nas nossas mãos. E é este detalhe que é importante que tenhamos em conta na avaliação que fazemos a nosso respeito e da nossa relação com os espíritos. Ora, quando nós recebemos essa inspiração, essa comunicação faz-se através de faculdades mediúnicas, que nós até nem temos. Porquê? Kardec depois classificou como médiuns aqueles que apresentam faculdades mais evidentes. Mas todos somos médiuns, porque a relação entre os espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, a nível mental, faz-se através de faculdades mediúnicas, que não são evidentes, mas que estão lá. Então, das mais variadas formas, e nós não damos às vezes importância. Olha, estava mesmo a pensar em ti, ainda bem que apareceste. Isto faz-se através da via mediúnica, mental. Olha, esta ideia que me surgiu, que nunca me tinha ocorrido, e veio-me resolver o problema, faz-se através de faculdades mediúnicas. Estamos a compreender? Então, as faculdades mediúnicas são uma força natural da natureza, para que os espíritos permaneçam interligados. Estamos a compreender? Então, não... Diga? Posso? Sim, faz favor. Nós podemos também dizer que essa ligação não se faz só encarnados e desencarnados, mas encarnados para encarnados, desencarnados para encarnados. Olha, para facilitar entre espíritos. Okay. Quer esteja do lado de lá, quer esteja do lado de cá. Portanto, porque continuamos a ser espíritos. E essa ligação faz-se através, a comunicação faz-se através dessa via. Está certo? Então, é para nós compreendermos que as faculdades mediúnicas são inerentes à criatura humana, no geral. Mas Kardec estabeleceu isso pelas razões que já apontamos, para ser mais fácil de compreendermos. E, portanto, compreendendo isto, diz aqui, atribuía-se-lhes caráter sobrenatural e miraculoso a esses fenómenos.
E afinal, são coisas completamente vulgares e normais diante da vida. Tais fenómenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer por encarnados, quer dos espíritos desencarnados. Já vamos ver adiante. Por meio do seu perispírito é que o espírito atua sobre o seu corpo material. Quem é que sabe o que é o perispírito? O espírito. Que envolve o espírito. Sim, a Sara está a dizer que envolve o espírito. Muito bem, mas há qualquer coisa antes. Há o fluido. Mas vamos dizer, é um fluido material. Matéria menos grosseira que esta, mas é matéria, é um fluido material que envolve o espírito. E aquilo que dá forma, de facto, quando nós vemos um espírito, os médiuns que têm evidência, dizem assim, olha, está aqui um espírito assim, com estas características, alto, baixo, gordo, louro, de olhos azuis, ele está a ver uma figura humana, mas que está num plano mais subtil, mas revestido dessa matéria, que é o fluido inerente ao próprio planeta, já vamos explicar, e que lhe define essas características. Se não tivesse, o espírito propriamente dito é um foco. Nós só víamos um foco. Estamos a compreender? Então, estas características humanas são resultado da forma que é atribuída ao próprio espírito. Acontece que muitos espíritos já desencarnados, que por razões de natureza pessoal, nós olhamos para eles e eles podem não ser aquelas figuras que nós conhecemos. Então significa que, por exemplo, o espírito que teve uma reencarnação anterior e essa reencarnação ficou-lhe na memória muito cara, por razões das mais diversas, sobretudo por razões afetivas. E se ele tiver já condições e méritos para isso, ele pode mudar a sua aparência. Está certo? Então, suponham que sou eu, assim, com esta figura que me vem, e eu passo para o lado de lá e penso e digo assim, não, eu identifico-me melhor com uma outra figura de uma reencarnação anterior. E se eu tiver méritos e condições já de elevação para isso, eu imprimo no meu revestimento, nessa matéria fluídica, a imagem da reencarnação anterior. Então, já quando me vão ver, já não é o Alexandre que conheceram com esta figura. Já é uma outra figura do passado. Mas eu penso assim, eu vou lá ao centro, desencarnado. Espero que não fujam quando isso acontecer, não é? Já desencarnado e voltar cá, não fujam. Mas vou, para eu me fazer conhecido, aí dizer assim, olha o Alexandre que está cá. Então, eu mudo por... Tudo isto está aqui, na mente, a força mental e na capacidade moral e científica que é preciso o espírito alcançar. E eu mudo a minha figura, por exemplo, do Joaquim para o Alexandre. Porque se eu entro aqui com a figura do pretérito, não me conhece. Olha, está aqui um espírito estranho. Nunca ouvimos cá. Mas para me fazer conhecido, eu mudo essa figura, essa imagem. Estão a compreender? Porquê? Porque a matéria, que aqui falamos, o fluido material, é dúctil. É como se fosse plasticina. E ele é moldável à força do pensamento. Para cima, estas características, e para cima, são espíritos que já estão mais pacificados e que têm condições para esse mistério, para essa transformação. A verdade é que o inverso também pode acontecer. Uma pessoa que alimenta ódio, rancor, agressividade, por aí adiante, por mais bonita que o corpo físico possa fazer transparecer, uma beleza de acordo com os parâmetros terrenos, do lado de lá é um autêntico monstro. Estão a compreender? Então, lá vamos nós falar outra vez dos
nossos pendores. Quer dizer, o espírito que já está apaziguado, pacificado e que já tem méritos e condições para usar para o bem a sua força mental, ele pode alterar a figura, a imagem, para melhor. Se ele não tem, o contrário acontece. Quer dizer, aquela matéria dúctil que nos reveste, ela tanto serve para cima como serve para baixo. Estão-me a compreender? Então onde é que está o segredo? No pensamento. No caráter. No caráter. Não basta só querer. Não basta só querer. É preciso o caráter. Porquê? Porque senão, qualquer espírito de mau caráter, do lado de lá apresentava-se como uma figura de grande gabarito, de grande estatuto moral. O que não acontece. E porquê? Porque isto é automático. Então, é para vermos como a mente é uma força poderosa que está sempre ativa, mas tem sempre atrelado o caráter do próprio espírito. Para melhor ou para pior? A Cátia ia dizer qualquer coisa? Nesse sentido, imagino que alguém que do outro lado está preso à raiva e tudo e se apresenta desta forma. Como é que nós, imagina aqui não sendo estudo, reconhecemos quem é essa pessoa? Há forma de o reconhecer? Muitas vezes não reconhecemos. Há afeições que podem perdurar, mas há circunstâncias, muitas, as maiorias, nem sequer reconhecemos. A alteração é de tal forma profunda e que só reencarnações, vamos dizer, para repor de novo a imagem humana como nós conhecemos, a nossa, demoram séculos. O espírito é eterno, não se esqueça, e o tempo eterno igualmente, infinito. Mas demoram séculos a reposição porque não há milagres. Não há milagres. Então, tudo depende da força mental e do comportamento do indivíduo. E, na maioria das vezes, nós estamos habituados àquelas circunstâncias e mudar. Nós, às vezes, até usamos mecanismos de fuga. Por exemplo, nos nossos conflitos, nas nossas contendas pessoais, há um mecanismo muito corrente. E assim, eu perdoo, mas não esqueço. Ele está a dizer, eu nunca vou perdoar. Mas para eu é uma fuga psicológica, não é? Eu perdoo, mas não esqueço. Bom, sim senhor, está tudo bem. Então, vamos continuar no mesmo compasso. Portanto, aqui o que estamos a evidenciar são as questões de natureza espiritual e mediúnica. E a força mental e as características da importância dos bons pendores para nos aproximarmos dos espíritos superiores. Portanto, esse perispírito, o perispírito, é que o espírito atua sobre o seu corpo material. Então, as características do corpo que nós temos, elas são de origem espiritual. O nosso corpo, nós quando reencarnamos, a nossa programação, ou melhor, nós não caímos no mundo a rolar pelas escadas, de qualquer forma. Não. Tudo isto é um projeto muito sério. Um projeto muito sério. E há, digamos que detalhes que são devidamente preparados, ou por nós, quando já estamos num plano mais elevado, que já temos condições morais e científicas para esse desempenho, ou então pelos espíritos tutelares, aqueles nosso anjo guardião, que nos auxilia para a elaboração do projeto de vida. Ora, e esse projeto de vida é organizado em função daquilo que é o nosso passado, mas também de acordo com as nossas características morais, as nossas virtudes ou os nossos defeitos, e também das nossas necessidades expiatórias, os nossos resgates para com as leis da vida. Então, todo esse trabalho é feito aqui no perispírito e essa matéria é dútil, como já dissemos.
Portanto, atua sobre o seu corpo material, ainda por intermédio desse mesmo fluido, é que ele se manifesta. Atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesa e de outros objetos que os levanta, derruba ou transporta. Portanto, o que já aqui falamos anteriormente. E, portanto, nós estamos aqui a ver esta figura muito elucidativa. Está aqui este cavalheiro deitado, por exemplo, a dormir, e o seu perispírito, reparem, está-se a deslocar do corpo, depois pode viajar para qualquer lado. Mas, enquanto isso acontece, há aqui um leve cordão que nós denominamos, os espíritos denominam como cordão de prata, que fica ligado ao cérebro, e é a extensão do perispírito que mantém a vida do corpo físico através deste cordão de prata, que aqui está, fluídico. É uma extensão do perispírito. A morte ocorre quando há desligamento do perispírito ou deste cordão de prata. Se aqui no caso, por exemplo, este cordão de prata fosse quebrado, a morte ocorria. Porque deixava de haver o fornecimento de energia vital para o corpo físico. Vamos ver aqui atrás o que diz. Por meio do seu perispírito é que o espírito atua sobre o seu corpo material. Então, nós somos espíritos encarnados e o nosso corpo está a obedecer ao espírito, ao nosso espírito. Então, aquela máxima de que a carne é fraca, já ouviram? Não faz sentido. O que é fraco é o espírito, não é a carne. Porque a carne é matéria orgânica de que o espírito serve para poder operar no mundo físico. Estamos a entender? Então, quando ouvirem, ou não pensem que é outra fuga psicológica. A carne é fraca. Não é? Mas não, é o espírito. Tem ainda características de mau pendor. Posso colocar uma questão? Sim, faz favor. Uma situação de clínica, não é? Pronto, de morte cerebral, que é, com testes 24 horas, 48 horas, dá-se clinicamente, relatório clínico com morte cerebral. Esse cordão de prata pode continuar a existir, ou uma vez que a pessoa morre em termos cerebrais, já não há a possibilidade de avaliação. Pronto, reparem, qual é a última, o que define, disse muito bem, a morte cerebral? Está implícito porque este cordão de prata, reparem, que ele vai ali acima ao cérebro, do perispírito, ao tronco cerebral, e é o que vai ligar ali. E de facto isso acontece. Pode acontecer que haja qualquer circunstância em que a ciência ainda não consegue penetrar e pode ocorrer a morte antes do tempo. O prolongamento desses exames, destes testes que vão ocorrendo, são para a ciência garantir que de facto a morte ocorreu. Mas há casos, há até um livro de um neurologista norte-americano que é O Céu Existe, e ele vem dar o próprio testemunho de que ocorreu com ele. Ele era um neurologista muito, muito famoso e por questões de saúde, uma crise qualquer que lhe deu, ele entrou em coma. E como tal, como a equipa médica, seus colegas, foram-lhe garantido o suporte de vida até determinada altura e depois disseram à esposa: olha, isto é muito sinteticamente, está na altura de decidir porque todos estes prazos ultrapassam já aquilo que a própria ciência estabelece. Portanto, está na altura de você ter a coragem de tomar essa decisão. E, entretanto, neste período de tempo em que a esposa está a meditar sobre a questão, se deve ou não deve tomar essa decisão, se é o correto ou não é o correto, ele desperta do coma, para surpresa geral dos seus colegas também, neurologistas, porque ultrapassou todos os limites da ciência
e ele vem dar testemunho do que ocorreu durante aquele período de tempo. Então, perfeitamente consciente do que tinha acontecido, porque aí se encontrou com familiares que já tinham desencarnado, inclusivamente um filho, descrevendo detalhes do que tinha ocorrido ali, inclusive é o facto de ele estar presente durante a conferência entre os colegas e a esposa, e é nessa altura, naturalmente por ordens superiores dos espíritos, que ele retoma o corpo e vem, digamos que, dar curso à sua vida. E a partir daí a sua atividade profissional foi a divulgação de todo esse fenómeno. Portanto, a dar testemunho que, de facto, a vida... Aliás, e ele não acreditava que havia vida depois da morte. E ele vem, então, agora, repor a verdade, relatando os factos que tinham ocorrido com detalhe. Esta semana, passou na semana na televisão, mas isto já tem meses, no verão, há um livro que foi lançado agora, há relativamente pouco tempo, há cerca de 6 meses, por um médico, também neurologista espanhol, catalão, que é o Segarra, que vem dar testemunho de resultados de estudo durante 20 anos, em que pacientes lhe relatam exatamente a mesma coisa, das necessidades que tinha, portanto, dos factos que os seus pacientes relatavam após comas mais profundos. Ora, está-se a criar uma cadeia a nível universal. E isto é novo? Não é novo. Já conheço obras destas há cerca de 40 anos de psicólogo americano, do Raymond Moody Jr., da Edith Fiore, que vem relatar casos desta natureza. E então, tudo isto é consertado pelos espíritos superiores no sentido de despertar a humanidade para esta realidade. O que pode acontecer, é claro, dados os limites da ciência, é que alguém nestas circunstâncias possa de facto desencarnar. Mas isso é difícil de provar. A ciência faz o seu melhor, como estamos aqui a verificar, a relatar. E portanto, só com o corte aqui voltamos daquela ligação, isso pode acontecer. Portanto, pelo mesmo processo, atua o espírito sobre a mesa, quer para que esta se mova, sem que o seu movimento tenha significação determinada, quer para que dê pancadas inteligentes indicativas das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases fenómeno esse denominado de tipologia. Portanto, as pancadas, ruídos, Kardec classificou como de tipologia. E, portanto, são questões muito correntes e muito vulgares que às vezes ocorrem também nas nossas casas, mas temos que ter em linha de conta e o cuidado na avaliação, porque não vai haver um ruído qualquer do gato que derramou, deitou abaixo o vaso, de pensar logo que são os espíritos que andam aí. Ou se é a lâmpada que está a fazer ruído, são os espíritos que estão a comunicar através da lâmpada. Portanto, é preciso termos bom senso e espírito investigatório para as conclusões que são necessárias. Estamos aqui a ver o que origina esses fenómenos de efeitos físicos. Estes médiuns que estão aqui, este é o Francisco Lins, conhecido no Brasil, ficou conhecido como Peixotinho, Chico Xavier. Aqui não conheço, não sei se este é o Mirabelli, que também foi um médium de efeitos físicos no Brasil muito extraordinário. E como veem, reparem, dá a ideia que ele está, aqui este, o Mirabelli e o Peixotinho, com tecidos a saírem dos seus orifícios naturais. E não, isto é aquilo que Kardec classificou como ectoplasma, que é como uma nuvem material, um fluido, que é expelido por médiuns que têm estas características, que nós chamamos de médiuns de efeitos físicos, e que este fluido, chamado de ectoplasma, permite a materialização de espíritos. Olha, isto é um espírito que está ali materializado por trás, junto a Chico Xavier.
Está certo? E, portanto, permite este tipo de fenómenos, que são os mais ostensivos, digamos assim, e podia estar aqui um espírito entre nós, naquelas condições, a falar para nós, a identificá-lo, podemos identificá-lo, podemos-lhe tomar o pulso, e, portanto, estamos, digamos que, numa circunstância perfeitamente natural. Mas para que isso ocorra, tem que haver Médiums de efeitos físicos. médiums de efeitos físicos. É? Portanto, para este tipo de fenómeno, médiums de efeitos físicos. Mas estes fenómenos são os mais ostensivos. Então, aquilo que origina as mesas girantes, que origina ruídos, por aí adiante, são caracterizados, ou têm na sua origem, estas características mediúnicas. E casos há, mas isso depois, quando estudarem o livro dos médiuns, vão encontrar esses detalhes. É possível ter tudo fechado e um objeto que está do lado de fora passar cá para dentro. Irmos lá fora e o objeto não está lá, está aqui. Faz parte das leis da vida, da matéria. E no livro dos médiuns, Kardec explica muito bem isso. Portanto, Alexandre, aquelas operações do médico Paulo não são como... é enquadrado dentro destas circunstâncias, não é? Exatamente. Portanto, são estas características mediúnicas que aqui vemos, mais ostensivas, que permitem estes fenómenos. Mas elas podem ser subtis, nem darmos conta disso. Então, é por isso que pode, eventualmente, em casa ou em qualquer local, nós estarmos a ouvir ruídos, acontecer, estamos a ouvir ruídos. Se há ruídos, há ectoplasmia. Isto é, a presença de ectoplasma, que não é tão evidente como este em que aqui assistimos, não é tão evidente, mas subtil e com capacidade para poderem os espíritos provocar esse fenómeno. Se estiverem interessados em conhecer com mais detalhe estas experiências que foram feitas, há um livro que é Factos Espíritas, de William Crookes, que relata estas experiências que ele fez em Inglaterra com, aconselho, um espírito que foi conhecido como a Katie. Portanto, nada tem de surpreendente esse fenómeno se considerarmos que entre nós os mais possantes motores encontram-se nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis como o ar, o vapor e a eletricidade. Portanto, nós só conhecemos ainda as leis que regem a ciência dominante. Mas há leis que nós desconhecemos, leis naturais, e que estão na gênese, na base de todos estes fenómenos. Como sejam, desde logo, as faculdades mediúnicas, e depois o intercâmbio entre os espíritos e a vontade que os espíritos têm nesse relacionamento, provocando toda essa série de fenómenos. Uns mais conscientes, outros menos conscientes. Pode acontecer que nem sempre estes fenómenos sejam agradáveis. Então, se alguém tiver, no Livro dos Espíritos e na Revista Espírita, fala Kardec relativamente frequentemente dessa matéria. Num caso, estou-me a recordar de um caso, de uma família que era atormentada por pedras que eram jogadas do exterior para a casa. Partiam os vidros e, portanto, causavam uma série de transtorno. E apesar de todo o cuidado, mais uma vez, não fossem os vizinhos, mas não chegaram à conclusão que não havia vizinhos maldosos, que eram todos bons. Então, Kardec um dia soube do assunto e interpelou o espírito. E ele identificou-se. Por que razão é que aquilo acontecia? Disse, é porque eu não simpatizo com eles. Não simpatizo com eles. Então, e como é que você faz para deslocar as pedras? Eu não sei. Mas sei que tenho essa capacidade de lançar as pedras. Portanto, ele não percebia o fenómeno, mas a verdade é que ele acontecia por força da sua vontade. Ora, para estes fenómenos acontecerem,
não basta só o ectoplasma. É o ectoplasma, porque é reconhecido como fluido universal, mas também o fluido humano e o fluido ambiente. Portanto, conjugam-se 3 fatores que são fundamentais para a materialização destes fenómenos, inclusive o arremesso de objetos. E então, Kardec pede ao guia espiritual, que é São Luís, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e pergunta-lhe o que é que estava a acontecer. E ele explica-lhe qual era a razão, que era exatamente essa. Primeiro, a animosidade do espírito, e depois as condições necessárias para que o fenómeno se operasse. Não só por parte do espírito, mas também por parte das pessoas que estavam integrantes, ali, que eram moradores. Ora, mas voltamos outra vez ao princípio. Não fora, digamos que o baixo estatuto moral do grupo, porque aquilo que nos dá, que nos defende, digamos assim, da agressão envolvente dos espíritos, encarnados ou desencarnados, sob o ponto de vista mediúnico, mental e espiritual, são os nossos méritos, as nossas conquistas. Ora, aquilo que quem se esforça pelo seu aprimoramento moral, pelo seu aperfeiçoamento, é meio de defesa energética e vibratório contra os arremessos e a agressividade dos espíritos inferiores. Estão a compreender? Por isso é que Jesus dizia: orai e vigiai para não cairdes em tentação, para estarmos fora dessa faixa vibratória. Então, é igualmente com o concurso do seu perispírito que o Espírito faz com que os médiuns escrevam, falem, desenhem. Portanto, tudo está em concordância com essa faculdade mais ostensiva. Portanto, os médiuns, aqui estamos a falar sobretudo dos fenómenos de efeitos físicos, mas há também os fenómenos intelectuais, desse que aqui fala Kardec, que é a escrita, que é a oratória, que é a audição, a visão. Portanto, há uma série de fenómenos sempre que ocorrem porque as faculdades mediúnicas variam ao infinito. Aquilo que, quando diz ao infinito, não estão enquadradas no portfólio humano todas essas faculdades. Está certo? Então, estas são aquelas que nós conhecemos e que ocorrem com vulgaridade. Já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente quando quer manifestar-se, ele serve-se do corpo do médium, cujos órgãos tomam de empréstimo, sobre ao qual faz corpo ao qual faz que atue como se for o seu, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. Então, às vezes, nós pensamos, por erro de interpretação, que os espíritos se comunicam utilizando o nosso corpo. Isto é, saímos nós e entram eles. Não é verdade. É através do envolvimento fluídico que é vindo. Portanto, a projeção fluídica do próprio espírito envolve o médium e, através do pensamento, ele comunica-se com o médium. E o médium, que está na qualidade de receptor, dependendo do seu grau de aperfeiçoamento mediúnico, porque as características variam de criatura para criatura, interpreta de forma mais fiel ou menos fiel as orientações do espírito. Então, tudo varia, digamos que também, pelas características mediúnicas de cada um. Então, a ideia, por exemplo, da palavra muito comuns entre nós, que utilizamos, da incorporação, não é correto. Porque na origem da palavra in quer dizer dentro. Ora, o espírito, voltamos a dizer, não se nos substitui no corpo físico. Porque isso não é possível. Está certo? Estamos a compreender o fenómeno através do pensamento e do envolvimento fluídico. Então, é o que aqui está, embora diga ali cujos órgãos toma de empréstimo, de facto, usa-os pelo envolvimento fluídico. E é através desse envolvimento que se operam os fenómenos mediúnicos.
A mesa não passa de um instrumento que o espírito utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Para esse efeito, dá-lhe ele uma vitalidade momentânea, que Kardec classificou como factícia. Isto é, olhamos para o objeto, os movimentos que ele opera, nós pensamos mesmo que está ali uma pessoa. Como se a vida que ela ali representa fosse autêntica. Não é verdade. É falsa. É uma falsa, portanto, é uma ilusão. E Kardec atribui-lhe este termo que é de factícia. Não é verdadeiro essa manifestação. Não é verdadeiro que esteja ali o espírito dentro do objeto, como não é verdadeiro que um espírito alheio esteja dentro do espírito do médium. Portanto, por meio do fluido que lhe inocula, portanto, envolve, porém, não se identifica com ela absolutamente. Quer dizer, e não se identifica com ela absolutamente porquê? Porque cada espírito tem as suas próprias características. E nós não podemos exigir do médium, ipsis verbis, aquilo que conhecemos do espírito. Porque o médium, ou melhor, o espírito comunicante, vai se utilizar dos recursos do médium e o médium vai usar os seus próprios recursos. Portanto, neste meio de comunicação, e pela diferença das características mediúnicas, morais e por aí adiante, há diferença no resultado. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção diante da manifestação de um ser que lhes é caro, eventualmente, por exemplo, através das mesas, que é aqui o que se reporta a Kardec, abraçam a mesa. É exatamente como se abraçassem a bengala de um amigo que sirva para bater no chão. Portanto, a pessoa está, por ignorância, pensa que é ali, na mesa, que está lá dentro o espírito do seu ente querido. Não é verdade. O mesmo fazem os que dirigem a palavra à mesa como se o espírito se encontrasse metido na madeira ou como se a madeira se houvesse tornado espírito. Então, mesmo na comunicação agora mediúnica, nos trabalhos de assistência espiritual, como já dissemos, o espírito não vai substituir o outro no corpo do médium. Então, mas se por exemplo, o meu ente querido não está ali, onde é que ele está? Lá. Porque se faz a comunicação por via mental. E eu vou abraçar o médium, ou a médium. Parece que não. Estamos em dificuldade, não sabemos a tabuada. Parece que não sabemos a tabuada. Nunca. Nós temos que ter urbanidade. Olha agora, se eu entrava aqui e começava a abraçar toda a gente, o que é que eu dizer? Ele perdeu o juízo. Mesmo que eu dissesse, eu estou aqui com o espírito. Amigo, ponha-se no sítio já. Não é verdade? Porque não podemos perder o tino e o respeito. E porquê? Porque não faz qualquer sentido. Eu estou a abraçar o médium, mas o espírito está aqui. E como é que eu posso comunicar com esse espírito? Através do pensamento. Se eu quero agradecer, se estou em comunicação direta, eu posso agradecer diretamente. Se eu estou mesmo que não haja uma comunicação direta, mentalmente os espíritos comunicam-se entre si. Portanto, não faz qualquer sentido abraçar a mesa, nem abraçar as pessoas. Está certo? Com estas características. Alguém, faz favor, meu irmão. Só uma questão, na verdade, pelo que eu entendo, para que haja alguns tipos de situações mediúnicas, na verdade você precisa também ter a característica física. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, psicofonia. Não é possível se fazer psicofonia se o corpo da pessoa também não estiver preparado para isso. Quando eu falo o corpo, também referindo a pineal e alguns outros órgãos que precisam ter essa disponibilidade. Senão, não tem como. Não é uma capacidade apenas espiritual. Ela é espiritual, mas ela também é física. Mas o que está na gênese de tudo isso é aquilo que está resumido, que nós podemos entender como faculdade mediúnica. Quando a criatura reencarna e traz o compromisso com as faculdades mediúnicas mais ostensivas, os seus órgãos físicos são preparados, porque começa a preparação nos órgãos perispirituais, que plasmam no corpo físico essas características. Porque, de facto, o corpo físico
necessita de condições orgânicas para esse mistério. Mas a sua origem está no perispírito. E, antes disso, na organização do seu programa de vida. Portanto, quando se fala em faculdades mediúnicas ostensivas, está implícito que o médium teve toda essa preparação, fala-se de uma forma mais genérica e global para as obras de André Luiz, que relatam isso muito bem, em que a criatura prepara os seus órgãos perispirituais que plasmam no corpo físico, que é preciso ter essas condições orgânicas, sem dúvida. Mas isso está implícito nas faculdades mediúnicas. Não é possível ter faculdades mediúnicas ostensivas sem essas condições. Não é? Por mais que queira, eu gostava muito de ser médium. Se eu não tiver condições, de facto, espirituais para isso, orgânicas, não consigo desenvolver as faculdades. Diz, Soraya. Daqui se pode entender que o grau de adiantamento do médium está forçosamente ligado com o calibre, digamos assim, do espírito que se vai manifestar através dele, ou não? Pode, mas também pode não acontecer isso. Isto é, o estatuto moral do médium, quanto mais elevado for, mais facilidade tem no controle do exercício das faculdades. Então, podemos estar, muitas das vezes, na presença de espíritos empedernidos que não reencarnam há milénios, espíritos profundamente empedernidos e atrasados no seu desenvolvimento por fugas à lei, e quando se apresentam, é fundamental que, para além da preparação e do amparo dos benfeitores espirituais que controlam o processo, também o estatuto moral do médium é fundamental para o controle do próprio processo. Isto é, o médium deve ter, quanto possível, o predomínio moral sobre a entidade comunicante, quando se trata de casos desta natureza. Quando se trata de espíritos mais evoluídos, estabelece de uma forma natural essa ligação e a manifestação dos espíritos flui de forma natural, harmoniosa e suave. Como? Desculpa interromper, mas então, se estamos a falar de um médium que tem essas faculdades, ofensivas, mas que não está tão adiantado do ponto de vista moral e que se serve eventualmente disso até para explorar terceiros, há uma grande probabilidade de ele ser usado como recurso por espíritos inferiores, eventualmente. Sem dúvida. Normalmente, quando o propósito da criatura é de facto explorar a ingenuidade, a crença de outros. Há esses casos. Mas o facto da pessoa ser, às vezes, nós não somos perfeitos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Erasto define o homem de bem. Não é o homem perfeito porque não há, mas é aquele que procura fazer a vontade aos bons espíritos. Significa o quê? Significa que é a pessoa que está atenta e que se investe e prepara para o seu aperfeiçoamento moral. Porque no exercício da humildade reconhece os seus defeitos e investe nesse aprimoramento, está vigilante, por aí adiante. Ora, estas já são condições para que os espíritos, mais elevados do que nós, suponhamos o nosso anjo da guarda, por exemplo, para não falar nos outros, são espíritos que nos são moralmente superiores e podem se comunicar connosco, ou outros do mesmo género. Mas acontece que muitas das vezes, por esta diferença de padrão vibratório, há espíritos ainda mais elevados que se desejam comunicar e não o podendo fazer com o médium de forma direta, por falta de sintonia e às vezes de condições vibratórias. E quando dizemos isto, não estamos a dizer que o médium não tem condições para... É que naquilo que é mediano, a nível humano, as nossas condições, não suportam o padrão vibratório de espíritos muito elevados. E então o que acontece é que esses espíritos usam outros espíritos como intermediários, médiums, e através deles fazem a comunicação para os encarnados. Está certo? Então, vamos, só para resumir.
que no caso é importante que o médium de facto se aplique no seu aprimoramento moral, é fundamental para o exercício das faculdades mediúnicas, para que tenha controle e predomínio sobre o espírito inferior, mas ao mesmo tempo condições para estar em ligação com os espíritos superiores. É por isso que os médiuns, estamos a falar para os espíritas, os médiuns que são espíritas devem estudar pela vida toda. Isto é receita geral. Receita geral. Mas para os médiuns em particular devem estudar pela vida toda. Porquê? Porque o exercício das faculdades mediúnicas é, digamos assim, um caminho atribulado. É um caminho atribulado. Ora, se eu, de facto, o meu compromisso, estou consciente disso e desejo usar as faculdades mediúnicas para auxiliar espíritos necessitados, naturalmente que eu vou topar com uma série de dificuldades que me vão pôr à prova. Se eu não tiver conhecimento do que me pode acontecer, e para isso é fundamental estudar, conhecer a matéria. Ora, há uma preocupação, um foco. Não são as faculdades mediúnicas, mas é o aprimoramento, é o estudo, e daí resultam ferramentas de trabalho para o seu aprimoramento. Fora deste contexto, há médiuns que são bons. Não sendo espíritas, são médiuns bons, que sabem, recebem as suas faculdades, são faculdades naturais, e são intuídos pelos seus mentores. E utilizam as suas faculdades de acordo com os seus recursos para servir o próximo. E não são espíritos, não são médiuns, como direi, exploradores. São os médiuns ignorantes que usam as suas faculdades de boa vontade para auxiliar os outros. E dentro dessas circunstâncias, os espíritos auxiliam o médium. Certo? Então, isto é para dizer que a mediunidade não independe das características, ou não depende das características do médium. Não depende. Mas, como em tudo, há pessoas que são naturalmente generosas, sérias, e há médiums, pelas características morais, não são sérios. São exploradores. E utilizam-se das suas faculdades, que eles dizem que é natural e que é sua, e, portanto, usam-na conforme entendem. Mas essas faculdades nós vamos encontrar aonde? Vamos encontrar na pessoa que vende meio quilo de uvas, vamos encontrar na pessoa que vende um automóvel, na pessoa que vende um avião, na pessoa que faz um negócio, na pessoa que dá uns pontapés numa bola. Está a utilizar faculdades naturais. E quais são os danos que resultam disso? Nós conhecemos, em muitos casos, danos que se prolongam por uma série, ou que se estendem para a comunidade. E aqui, no caso, é exatamente o mesmo. Só que é mais grave porque as faculdades mediúnicas são um compromisso de cada um para a prática do bem. Não é para serem espíritas, é para a prática do bem. E as pessoas são livres de usar ou não as suas faculdades. Está certo? Portanto, isso depende tudo da própria pessoa em si. Há pessoas que têm faculdades mediúnicas e não as querem utilizar de jeito nenhum. Não estão para isso. E, portanto, levam a sua cruz até ao Calvário. Até ao fim. Outros usam, uns bem, outros menos bem. Portanto, quando as comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está não na mesa, mas ao lado, tal qual estaria se estivesse encarnado. O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita. Veríamos o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe pensamentos por meio de uma corrente fluídica. Ora bem, nós íamos dizer mais, mas também depois não teria graça, porque as pessoas estão a estudar a literatura espírita, a codificação por aí adiante, e também não têm interesse. Eu lembro-me quando era mais novinho, um professor que era um cinéfilo integral. Ele gostava de cinema, então nós no colégio já sabíamos: não te chegues, vais ao cinema, não digas nada ao professor Batista, porque não conta-te já o filme todo, do princípio ao fim. Aqui também não vamos contar o filme todo, porque senão depois não tem graça. Quando forem estudar, já sabem a matéria toda, já não tem graça. Ora bem, por último,
Nós damos hoje início à recolha de alimentos para a feitura de cestas de afeto, que é um momento épico na nossa instituição relativamente às festividades de Natal. Estes bens, como é tradicional fazer-se, a recolha ocorrerá até ao dia 7 de dezembro. Ao dia 7 de dezembro. E, portanto, bens dos mais variados e, sobretudo, fica aqui uma ressalva para o bacalhau. Há pessoas que às vezes trazem bacalhau. Para que todo o processo seja equitativo para todos os beneficiários, então adotámos um princípio. Para quem quiser, o bacalhau pode oferecer em dinheiro e depois é comprado no final e distribuído de forma equitativa em termos de qualidade e de quantidade por todos os beneficiários. Então, a partir de hoje está aberta a campanha, depois no final, como habitualmente lá no fundo da sala, será ali colocado um ponto de recolha. Alguma dúvida que tenha ficado do tema de hoje? Pedimos desculpa porque o tempo alongou-se. Não há qualquer dúvida? Então vamos pedir licença para o encerramento. Unidos a Jesus, elevamos o pensamento em oração singela para agradecermos a oportunidade da manhã, da reunião que se reparte entre os dois planos da vida, mas todos envolvidos no espírito de família. Refletindo as lições imortais que os espíritos deixaram para nosso estudo, observação e reflexão. Ampara, Senhor, os nossos bons propósitos, envolve-nos nas doces vibrações do Teu amor e rogamos-Te amparo para as nossas preocupações. Apesar das circunstâncias, pedimos-Te misericórdia e paz. Que a Tua luz se estenda aos nossos lares, aos lares desavindos, mas sobretudo às crianças e aos jovens, que desejamos preservar das investidas e das loucuras do mundo físico e do mundo espiritual. Porque as gerações futuras, Senhor, herdarão a terra, como anunciaste, e desejamos que eles sejam uma força motriz que levará a humanidade a um outro patamar, mais elevado, mais nobre e pacificado. Abençoa, pois, Senhor, os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, os seus pais, os seus tutores, professores e orientadores em geral, porque todos, Senhor, são peças que fazem parte da mesma organização e que, em Teu nome, têm a incumbência da missão de construir e edificar um mundo novo. Que a Tua paz, Senhor, e o Teu amor permaneçam connosco, hoje e sempre. Muito obrigado.